Oi, Jorge, boa tarde, tudo bem? Tudo Tá- bom? Beleza? Beleza, tá escutando direitinho? Tô sim, tá me escutando também? Também, estou te escutando. Prazer ter você aqui com a gente. Vou Prazer é abrir meu. já para você se apresentar aqui para o pessoal. E eu estava dizendo que essa live é uma live que vai ser um pouco diferente para um perfil jurídico como é o nosso, né? Aqui o nosso foco principal é estudar o direito notarial e registral. Mas eu achei bem interessante a ideia da gente vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema que nós já trabalhamos no coaching notarial e registral, que é o Criando a Conquista, né? É algo que eu acredito muito. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão atentas ao fato de que para você alcançar alguns objetivos na sua vida, você não pode especificamente estar observando somente aquilo que você almeja. A ideia é sempre você criar um ambiente favorável, incorporando aí uma série de coisas à tua rotina. E eu acho que você tem, com o teu conhecimento, você tem muito a agregar para o pessoal que nos acompanha. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse aqui. Provavelmente alguns já devem ter visto eu repostando alguma coisa tua, mas se apresenta aí para o pessoal para que eles saibam com quem eles estão falando. Maravilha. Bom, Arthur, obrigado, né, pelo convite. Para mim, como eu falei quando eu dei a aula lá para vocês, é um público totalmente diferente. Eu estou habituado a falar, né, que são profissionais da saúde, Sim, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque na verdade eu falo para as pessoas. E o que eu falo que é normalmente direcionado para as pessoas da saúde, acaba servindo para todo mundo, né? sim, Para o cara que quer um cartório, para o profissional que cuida de uma pessoa, ou para um estudante. Então, isso foi muito legal, esse desafio que muito. você me deu uns meses atrás. Foi muito, para mim foi incrível, assim, muito legal. Bom, eu sou o Jorge, né? O pessoal me conhece por Jorge Arantes. Eu sou formado em fisioterapia e quiropraxia, né? Atuo como quiropraxista. E é muito interessante que eu posso começar, Arthur, falar nessa Pode, minha pode. apresentação? Opa, por favor. Eu sei que você Fazer gosta um, de falar, então já pode emendar aí. porque você vai falar, cara, quiropraxista, né? Já fugiu tudo da. Mas Ó, quando eu. o Arthur tá louco, tá trazendo um quiropraxista aqui. Cuidar da coluna do pessoal. Exato, exato. Cuida da minha. Ó, quem estiver na região do Alto do Tietê e o homem tá expandindo pro Brasil inteiro, ele cuida muito bem de colunas, cuida da minha, inclusive, viu? Legal. Bom, quando eu comecei a estudar quiropraxia e fisioterapia, eu. Na faculdade, a gente aprende as coisas muito mecânicas, né? De uma forma muito materialista, muito newtoniana ainda, né? E isso é legal, porque tem um embasamento científico, tem muita coisa, mas aquilo não respondia algumas coisas que eu via na minha vida, né? Então, eu aprendi lá que eu punha um osso no lugar, por exemplo, né? Ah, um osso aqui desalinhado, a gente alinha esse osso para melhorar a mobilidade, melhorar a dor, e de fato a gente vê isso. Mas na minha prática, eu via que tinha algo a mais acontecendo. Caramba, aquela pessoa que era fechada demais, de repente estava mais extrovertida, ou as pessoas relatavam, ah, cara, você acha que eu não tenho nada a ver, mas eu vim aqui com essa dor lombar e agora parece que meu intestino está funcionando melhor, ou sei lá, minha relação com a minha família está melhor. Coisas assim, que não tem nada a ver com pôr osso no lugar, correto? Que é o que eu aprendia Correto. na faculdade. Isso fez eu querer estudar mais sobre por que aquilo acontecia. Né? Eu fui indo para uma visão mais vitalista, de vida mesmo, de filosofia de vida e de filosofia dentro da área da saúde. E aí que eu comecei a me interessar por física quântica e comecei a me interessar por esses outros assuntos, que foi onde você chegou a me convidar para falar um pouquinho aí hoje com vocês. Não vou falar de E, quiropraxia, vou e- falar. A sim, quiropraxia só sim. foi um meio para chegar nisso.
Sim, cara, e legal, olha como é interessante. Eu estava ouvindo atentamente o que você estava falando, e é muito legal que uma das conclusões que você chegou, você está falando que você viu que no teu trabalho as coisas eram um pouco mais do que mexer em ossos. Você afirmou isso agora há pouco tempo. E eu acredito, trazendo a coisa para o nosso contexto, e olha como as coisas são interligadas. Sem a gente, em tese, você olha um mundo do direito e, pessoal, tem uma pessoa falando aqui que está travando. Se quiser dar um retorno para a gente, eu estou vendo o Jorge bem e ouvindo bem também. Não sei se Eu alguém também. está vendo. Para mim está tudo bem. Redes sociais esses dias estão um pouco confusas, né? Mas vamos lá, a gente vai É, tentar fazer. Mas eu falo que é bem legal, porque em tese você olha, sei lá, você vai olhar quiropraxia e direito, você vai falar, caramba, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E veja que da mesma maneira que você enxergou que o teu trabalho ia além de consertar ossos, vamos assim dizer, arrumar sim, sim. ossos. Veja que eu sou um leigo, hein? Eu acho, e eu tenho certeza, que a pessoa que quer ser bem aprovada num concurso público, e aí o meu foco é o concurso para cartório, mas aí eu estou falando para qualquer concurso público, a aprovação dela está muito, mas muito distante de estar concentrada somente no conhecimento jurídico, que seria a essência dessa osso é osso só, beleza. Que vai prestar concurso, ele tem que saber direito, mas a coisa vai além disso. E eu hoje, apesar eu tenho certeza que não parece, mas eu já atuo há 15 anos com a minha profissão e eu vejo muitas coisas, eu vivi muitas coisas, eu prestei muitos concursos e hoje eu auxilio muitas pessoas prestando concurso público. Eu vejo, Jorge, que às vezes você tem um cara que é muito bom juridicamente, mas esse cara não cuida de absolutamente nada do que eu chamo de extrajurídico. E esse cara, provavelmente, ele não vai ter sucesso na empreitada dele. Ao passo que uma pessoa que talvez não tão privilegiada intelectualmente no aspecto jurídico, tá? Porque eu acho que o Sim. intelecto ele é bem global, mas pensando juridicamente, você pode ter um cara que não seja tão avantajado, assim, vamos dizer, intelectualmente, e esse cara, ele pode ter um desempenho muito melhor se ele se atentar a certos fatores que aquele camarada muito bom no direito não se atenta. E eu acho que aí é bem o link, o momento da gente fazer essa interface entre o que a gente está conversando, porque, de fato, para você conseguir sucesso naquilo que você quer na sua vida, você tem que entender que certamente, com uma certeza absoluta, você vai ter que caminhar em um terreno um pouquinho mais amplo do que aquele que você vislumbra no teu campo de visão mais próximo, né? Então, qual que é o meu campo de visão mais próximo ao concurso? Eu tenho que estudar só direito? Não, se você ficar só no direito, você não vai se dar bem, você tenha certeza disso. E eu acho que aí é um campo legal para a gente explorar nessa conversa aqui com você. Com certeza. Não, e isso que você falou, eu fui professor universitário por 8 anos. E era nítido. Os melhores quiropraxistas que a gente formou, enquanto professor, não eram, não é uma regra, mas não eram os alunos nota 10. O cara que só tirava 10, o cara avantajado intelectualmente falando. Uhum. Era o cara o quê? Ele tinha algo a mais. Não era só a nota 10. Né? Ele gostava daquilo. Eu falo uma coisa, e eu tenho um amigo que a gente sempre que fica filosofando aí sobre profissionais da quiropraxia e tal, até coisas da vida, tem que tocar o sininho. Tem um sininho dentro da gente que às vezes toca. Então, quando que o quiropraxista, eu vou falar no caso né, da minha área, o cara é fudido, o cara fica bom. Quando aquilo tocou ele, de alguma faceta da quiropraxia entrou nele e falou, caralho, é isso que eu quero para minha vida. E eu Uhum. tenho a impressão que o cara, para conquistar um cartório, para conquistar alguma coisa, ele tem que ter esse sininho tocando, tipo, putz, é isso que eu quero, cara. É isso aqui que vai fazer eu estudar,
prestar atenção, querer passar. Mas tem alguma coisa tem que tocar nesse cara para de fato ele conseguir não simplesmente meter a cara no computador e ficar ali só estudando, só estudando. Enquanto eu tenho a impressão, falando da minha área, se o sininho não toca, o sucesso não chega. Né? E no caso, o sucesso é a conquista do cartório. Eu acho que tem que ter essa coisinha Tem que aí. ter. Não sei explicar o que é. Cara, olha, você sabe que ontem eu fiz uma live aqui com o Gustavo. O Gustavo hoje um oficial de registro de imóveis que foi juiz de direito. E a gente conversava um pouco, eu trouxe o Gustavo aqui para conversar com a gente sobre a transição da profissão dele, ele mudar de juiz para oficial de registro, que é uma transição que muita gente quer. E a gente conversava que muita gente procura, quando você fala em cartório, o que bate na mente de muitas pessoas é o financeiro. Né? O cara acha que ele vai para um cartório e que ele, entre aspas, aí, como costumavam dizer na minha cidade natal, lá em Itápolis, ele vai amarrar o burro na sombra, ele não vai ter mais que trabalhar, ele não vai ter que fazer nada. E a gente até conversava sobre essa realidade que não é verdadeira. Hoje você tem cartórios bons, mas você tem uma grande parte dos cartórios que remuneram os profissionais que lá estão simplesmente como outra profissão jurídica qualquer, não tem nada de exagerado, nada de muito diferente. E a gente até conversava um pouco sobre o que nos faz brilhar os olhos na profissão. A nossa profissão é uma profissão que você lida muito com o público, né? Então, quando você tem que entender que se você não gosta de trabalhar com pessoas, você pode ir para outra área. Por quê? Porque você vai trabalhar gerindo uma equipe e a tua equipe vai trabalhar com o público. Você está tateando pessoas o tempo inteiro. Você pega um momento como esse que a gente está vivendo agora, essa história de coronavírus, parece que dá pavor, né? Você vê seres humanos. Ninguém quer chegar perto de ninguém, ninguém quer falar com ninguém. É muito louco, né? Álcool e tudo. Você viu alguém a 100 metros de distância, você está passando álcool gel na mão, né? Tá, enfim, ninguém quer falar mais com ninguém. E a pessoa tem que entender que se você gosta, se você quer ser tabelião e oficial, um dos pressupostos é você entender que você tem que gostar de tatear pessoas. Mas aí é óbvio que esse sininho que você está dizendo e que eu acredito muito, ele vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Uma coisa que me anima muito, que sempre me estimula, porque a todo mundo na vida tem seus dias bons, seus dias ruins. A gente tocou no assunto desse momento que estamos passando agora, né? É um momento duro, porque às vezes é normal você acordar meio desanimado, meio desestimulado, porque tua rotina tá diferente, você está enfrentando dificuldades, né, que não são poucas. Você como eu é um empresário e a gente sabe bem o que isso significa, né, o que esse fechamento significa na nossa rotina, nas nossas vidas. Mas eu gosto sempre de pensar que o meu trabalho é um trabalho que auxilia as pessoas a realizarem coisas boas nas vidas delas. Então, que nem você vai lá num cartório, em tese a pessoa só vê o papel, o carimbo e fica falando naquela história do papel e do carimbo. Mas eu sei que o trabalho que a gente faz lá, ele vai muito além dessa questão do carimbo, do papel, e para mim é motivo de muita satisfação saber que cada pessoa que entra lá, ainda que a gente negue a prática do serviço, porque às vezes você ajuda as pessoas negando a prática de um serviço, para mim, algo que me traz muita satisfação é esse ajudar as pessoas, é saber que o meu trabalho está auxiliando a vida das pessoas. E eu acho que a pessoa que está estudando para um concurso público, para cartório ou para qualquer concurso público, ela tem que ter duas coisas que devem norteá-la. É óbvio que o retorno pessoal que a pessoa vai ter com aquela profissão vai ser muito bom, né? Você poder dar uma vida bacana para sua família, viver uma boa vida, isso tudo é muito bom. Mas ao lado disso, você tem que encontrar um algo mais que seja o teu combustível para tempos como os atuais. Porque a pessoa sempre acha, não, vai estar sempre tudo bem, está tudo tranquilo, mas a vida vai apresentando para a gente algumas situações, e se a gente não tem
esse sininho bem instalado na nossa mente, você simplesmente você deixa de ter vontade de fazer as coisas, você se entristece, talvez você caia num processo depressivo ou algo nessa linha, porque dinheiro só, essa satisfação financeira, ela não vai saciar todas as necessidades daquela pessoa como ser humano. É esse algo a mais que a pessoa tem que entender, né? E que eu acho que é muito produtivo para trazer resultados também. E tem a ver com missão, propósito, né? Por exemplo, num dia que você não está afim, tem dia que eu não estou afim. Eu amo estar no consultório. 99% dos dias. Mas aquele dia que eu não tô, que eu acordo, caraca, 40 pessoas para atender hoje, tô com uma dorzinha, aquele cara vai, tá, aquilo parece que é pouco. Na hora que você, opa, mas por que eu tô indo? Tem algo maior? Eu não tô indo lá só para instalar a coluna, ou só para ganhar dinheiro, ou só para, sei lá. Tem um propósito maior, que vai muito além de todas essas coisas, que é o sininho, talvez. Eu lembro até na aula que eu, que eu gravei pro curso, Uhum. eu fiz algumas perguntas, né? Sim, Por que você quer ser um tabelião? Né? Eu deixei essas perguntas para as pessoas pensarem. O que isso muda na sua vida, na vida da pessoa? O que sim. isso muda para os outros? Né? Que diferença faz você ter um tabelião para o mundo? São perguntas filosóficas demais, se a gente pensar, mas se todo dia a gente pensar por que a gente está fazendo aquilo, por que eu faço quiropraxia da forma que eu faço, né? É só Sim. quiropraxia. Pô, a gente está falando de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, eu consigo atender 40 pessoas por dia. Eu falo em mudar o mundo, a cara é louco. É Mas louco. tem uma consciência que é formada ali, que aquelas 40 Sim. pessoas vão levar para outros lugares, e a missão ela se expande de uma forma maravilhosa, né? Como acontece no cartório. Eu venho de uma família que sempre trabalhou em cartório, Sim. e cartório de protestos aqui de Mogi. E eu nunca consegui enxergar a beleza. Olha que loucura. Aliás, protesto, você fala a palavra, já dá calafrio na pessoa. Eu quero falar, onde é que você vai encontrar beleza no protesto, né? Eu, Essa na, eu porcaria só serve para nunca cobrar os outros. consegui. Eu nunca consegui, cara. Eu nunca tive, minha família toda fazendo parte lá. Eu nunca fui nem estagiário. Eu nunca tive a menor vontade de estar dentro do cartório. Olha que loucura. E eu sempre tive isso dentro de mim, que o cartório, não assim, um preconceito interno Sim, meu. mas é normal, é normal. As pessoas vivem com isso. A pessoa, quando enxerga o cartório, normalmente ela não enxerga o que está. O próprio protesto que a gente brincou agora, a beleza do cartório do protesto, eu acho, pensando de uma maneira mais global, assim, vamos dizer, você está ajudando as pessoas a regularem as relações financeiras das vidas delas, porque é uma maneira. Seria muito bom, né, Jorge, por exemplo, se todo mundo pagasse aquilo que deve voluntariamente. Seria um mundo lindo. É o mundo real? Não é. Então, a beleza do protesto talvez esteja aí. Ela é um regulador da vida econômica e financeira das pessoas, porque se não fosse essa ferramenta, talvez a gente vivesse num mundo de calote. Se bem que o mundo atualmente está bem para isso, né? Porque ninguém tá trabalhando e não tem dinheiro para nada, né? Mas Eu recebi é, um, eu recebi um papel, um negocinho no WhatsApp, o cara falando live sobre origami com boletos. Não tá origami usando com boleto pra boleto. É nada. ótimo, porque é o que você vai fazer com o boleto. Mas a questão é que você tem que. Nos lugares mais improváveis, você vai ter que encontrar. E pensando, hoje uma parte muito forte do nosso público são pessoas que se preparam para os concursos para cartórios. Normalmente, Jorge, o ponto que eu mais converso com os alunos, com as pessoas que me procuram aí para pedir orientação, eu até vi que alguns dos meus alunos passaram por aqui já, acenaram, mandaram tchauzinho, a gente não está falando,
Obrigado aí por quem está aqui com a gente. Aliás, quem estiver aqui com a gente e quiser ajudar no compartilhamento dessa live, tem um negocinho que é tipo um aviãozinho aqui embaixo que você pode apertar e compartilhar para convidar os seus contatos para assistirem ou agora ou na repetição depois que a live vai ficar disponível. Mas o pessoal sempre me pergunta o seguinte, fala, pô, eu vejo muito o estudante, o cara que estuda para o concurso para cartório, vamos falar no concurso para cartório, mas essa é uma máxima que acontece entre os estudantes. O cara, ele se queixa muito da rotina dele. Então, ele está sempre se queixando das dificuldades. Ai, nossa, eu passo o dia estudando, com aquela cara, sabe aquela cara de sofrida, assim, ai, eu passo o dia estudando. O Celso Ouvido é o Coyote, né? O Harry Coyote lá que falava o Celso Ouvido. Aí o cara tem que estudar num sábado ou num domingo, ele fica com aquele chororô e ele fala, ai meu Deus, que sofrência, tá todo mundo se divertindo, meus amigos estão indo pro bar, os meus amigos estão indo pra balada, os caras estão indo viajar. E eu sempre falo assim, olha, você pode dar você tem dois modos de enxergar essa situação do camarada que está estudando. A primeira é essa, tá tudo muito sofrido, tá tudo muito ruim, mas eu sempre gostei, e quando eu estudava, eu estudei sem trabalhar dos meus 22 aos meus 24 anos de idade. Aí com 24 para 25 ali foi quando eu passei e me mudei para Campos do Jordão e eu já passei a conciliar trabalho com estudo, que Campos foi o lugar do meu primeiro cartório. Eu sempre procurei ver o eu poder estudar como um privilégio, porque eu falava, olha, que bom que eu tenho condição de só estudar, ponto número 1. O ponto número 2, eu sempre ficava pensando o seguinte, eu falava, tudo bem, eu estou perdendo alguma coisa agora, eu posso estar perdendo alguma coisa agora, mas eu sempre enxerguei a vida de uma maneira não tão imediatista. Eu sempre tive esse negócio de olhar para frente, sabe, Jorge? E aí eu falava o seguinte, cara, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, talvez eu esteja perdendo alguma coisa agora, mas lá na frente isso vai fazer diferença. E hoje, quando eu olho, eu não vou nem... Eu não sou um cara de traçar comparativo da minha vida. Eu não vou comparar a minha vida com os meus colegas de universidade, por exemplo, que iam para a festa. Tá? Mas eu vou olhar para o que eu tenho, para o que eu conquistei em termos pessoais e profissionais hoje, nesse momento, eu estou muito feliz. Eu olho para isso com muita satisfação e com muito orgulho. Então, eu acho que para quem está assistindo a gente e fica com essa dificuldade, eu sempre falo o seguinte, olha, você vai ter, de fato, que abrir mão um pouquinho de algumas coisas para alcançar um objetivo maior. Mas se você colocar na tua mente todas as coisas boas que você vai ter em decorrência disso, eu acho que o processo fica muito mais fácil de ser digerido. E é isso que eu noto que não existe muito hoje em dia, porque a gente vive um imediatismo muito grande, as pessoas querem tudo para ontem, e aí é óbvio, né? Se você for olhar o prazer imediato, é muito mais gostoso, talvez, aí é muito pessoal, né? Mas talvez seja muito mais gostoso você ir para uma festa do que você ficar estudando direito notarial e registral. Então, essa questão do ponto de vista, eu acho que faz muito sentido para a gente tentar tornar essa tarefa um pouco mais prazerosa. E isso quando a gente fala em aprovação, faz toda a diferença, faz total diferença. E às vezes, Arthur, até tentar um equilíbrio, né? Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e trabalhava à tarde. Uma em Mogi, à noite, uma em São Paulo, de manhã, e trabalhava à tarde. Eu me dava o privilégio de uma vez durante a semana ir num barzinho. Eu gostava de jogar pôquer, pegar uma noite e jogar um pôquer. Meus amigos ficavam até 6 da manhã. Eu não conseguia, porque 4h30 o ônibus saía para São Paulo. Então eu tinha que sair antes. Mas eu me dava o luxo de, uma vez por semana ali, a cada 15 dias, fazer final de semana, sair tomar uma cervejinha com os amigos. Cada pessoa acha um equilíbrio. O que não pode é ser uma prisão, né? Poxa, perdi tanto tempo. Não, vai curtindo, dá para curtir. Claro. Né? Eu acho que o caminho do meio é um caminho muito legal. Né? O caminho nem do lado direito, nem do lado esquerdo, né? Pô, vamos no meio aqui, tem hora que eu tô ali,
mais nos estudos, concentrado, chatão, lado esquerdo do cérebro, sei lá. E outra hora eu tô lá, mais de boa, relaxado, dane-se, mas do outro lado do cérebro. É o lado mais legal. Que é o lado mais legal. Você sabe que eu sempre falo, esse é um ponto bacana que a gente até... Eu tenho uma aula no programa, no projeto do Coaching Notarial e Registral, que a gente dedica somente a falar os hábitos aí que eu acho interessantes da pessoa seguir. E eu falo muito nessa questão do que eu chamo de lazer saudável. Então, assim, você quer, por exemplo, você quer prestar concurso? Pô, legal. Você vai prestar concurso, você pode ter uma rotina de festas contínuas e tal, não dá, não adianta, porque é até ruim para a memória, né? Uhum. A Yandra, Jorge, olha que é uma das nossas alunas lá no coaching, ela falou que adorou a sua participação e muita gente tem gostado do seu material lá, tem elogiado bastante. Isso é legal, Obrigado. Para quem trabalha com transmissão de informação, é receber esse retorno, né? Acho que deu uma falhadinha aqui. Voltou, né? Para quem trabalha, é muito gostoso a gente receber esse retorno, né? E eu sempre falo muito nessa questão do lazer saudável, que é algo que a gente deve tentar prestigiar, porque ninguém vive bem nesse negócio. É como você falou, o meio do caminho é sempre o mais interessante, porque você só tem que entender aquilo que é o que eu costumo sempre falar. Não adianta você achar que vai entrar numa missão de ser aprovado num concurso público e que você vai sair para festa todo dia, não dá. Mas você pode ir num barzinho com os teus amigos uma vez por semana, você pode de repente ir a um cinema, você pode desenvolver o seu lado espiritual, que eu sei que é um negócio que você acredita também, que eu acho que tem muito valor. Eu sempre falo o seguinte, eu não quero te induzir a ter religião nenhuma, mas eu quero te dizer que você tem que ter total consciência que a espiritualidade é fundamental para você conseguir êxito no que quer que você vá fazer na tua vida. Então não dá para você achar que, eu vou me dedicar só ao material aqui e descuidar do resto. A coisa não vai funcionar desse jeito. Então é muito importante as pessoas entenderem isso, porque você não tem que viver numa sofrência constante nesse momento de estudo, mas você tem que entender também a responsabilidade daquilo que você se propôs a fazer. Eu lembro uma coisa que, isso daí você deve ter visto também, e a gente vê muito, né? Aquele cara que só fica reclamando que a coisa não dá certo para ele, nossa, eu não passo nunca, o concurso é um jogo de cartas marcadas, porque só passa o fulano, só passa o Beltrano, mas ele não, normalmente esse reclamão, ele é o que menos faz. Ele não faz nada para mudar a vida dele. Ele fica só reclamando, se queixando das coisas da vida e ele não mexe uma agulha para poder mudar a realidade dele. Então, eu acho que a gente tem que ser, nesses momentos que a gente se propõe a um projeto como um concurso público, que é algo duro, você tem que ser coerente com aquilo que você quer. Essa palavra coerência sempre me encanta muito, porque ela não quer dizer que você tenha que abrir mão de tudo, mas ela dá a entender que você tem que buscar mecânicas para te levarem naquele lugar que você quer. Senão não adianta nada, né? Você não vai conseguir aquilo que você quer de maneira descompromissada. Que outro, Arthur, esse cara que fica falando, né, que ele nunca consegue, que não dá certo. Hoje a ciência prova que a realidade nossa é uma possibilidade que existe. As possibilidades são infinitas. Só que as possibilidades estão num campo de consciência, uma coisa extra-material, né? E às vezes o cara, ele acredita tanto que ele não vai passar, que ele é do fundo do coração dele. Ele, eu sou um azarado, eu acordo para a esquerda, eu não sei o quê, tal. Então, ele cria essa realidade, essa possibilidade que poderia ser o contrário, se fosse verdade no coração dele. Isso a ciência provou já cientificamente. Sim. Que ele mesmo fica se sabotando. Então, ele não estuda direito. Fala, vou estudar tudo isso. Vou ler, mas não vou estudar. Pô, não vou passar. Ele já criou uma verdade tão verdadeira, dentro das infinitas possibilidades que ele poderia pensar, que ele já criou o próprio fracasso. Verdade. Então, esse cara, né,
criando a conquista é criando o fracasso. Né? Ele mesmo já criou isso, que é uma das coisas aí que a gente falou na aula, né? Que a gente está discutindo hoje aqui. E é muito E normal. da mesma maneira que você tendo uma postura bacana, você caminha ao encontro daquilo que você quer, se você inverte o jogo, você vai cada vez mais se afastar dos teus objetivos. Exatamente. Por isso que Exatamente. o chorão é uma figura complexa, né? Porque ele fica reclamando e ele não percebe que o reclamar dele é a maior fonte de insucesso que ele pode ter, É o não da é? pena, né? É Eu o da pena. quando eu era adolescente, eu passei por um processo, minha mãe ficou doente e tal, e, e adolescente se aproveita de todas as situações, né? Sim. Então, eu me fiz de coitado nessa época. Tinha 13 anos. Uhum. E aí comecei a fazer bagunça na escola, tal, algumas coisas assim. Aí um dia meu pai chegou para mim e falou: pô, filho, coitado de você, né, cara? O pessoal tá com dó de você, você tá fazendo, você tá aproveitando aí, fazendo bagunça. Mas assim, falou de um jeito muito amoroso, sabe? É. Falei, puta, pai, não, é verdade, né? Não é fácil, né? Tal. Tipo, eu entrei no jogo dele. Falei assim, cara, o pior sentimento que você pode ter por você e outra pessoa pode ter por você é pena, é dó. Nossa, verdade. Puta, eu com 13 anos, cara, ouvi isso. Foi uma facada, assim, valeu muito mais que um tapa. Com certeza, ele não levantou a voz, cara. Falou assim, dia seguinte, cara, opa, calma aí, não quero mais que ninguém tenha dó de mim, pena, deixa eu levar a vida a sério aqui, Sim. o negócio é diferente. Mas você sabe que os tapas, entre aspas, tapas mais doloridos não são aqueles com dor, né? São esses perfis aí que você relata Não, agora, né? De você da sua consciência ser aberta por alguém que tem sabedoria e experiência para tá. compartilhar, não é verdade? Eu acho que Oi? é, aliás, ó, falar em conselho, a gente está dando alguns aqui, né? Você falou no Datena. Eu tenho sempre falado para o pessoal que me pergunta, Arthur, me dá algum tipo de conselho para eu estudar, para eu não perder meu foco no momento atual. Foge de televisão e de programas análogos ao Datena, né? Que o cara só fica ouvindo. Ah, eu não sei quantos morreram, não sei quantos estão contaminados. É só bobagem que a gente ouve. Então, fica longe disso para que você tenha condição de evoluir, porque ninguém consegue se concentrar em meio a tanta notícia ruim. Mas, Jorge, caminhando para uma reta final aqui do nosso bate-papo, que foi muito legal, a gente vai repetir com certeza em outras ocasiões, porque as pessoas gostam. Eu sempre tenho retornos muito bons desse perfil de assunto que a gente está discutindo aqui hoje. A gente intitulou esse vídeo, essa transmissão de Criando a Conquista. Na sua opinião, se você pudesse escolher um fator que fosse determinante para a pessoa criar uma conquista na vida dele. A gente sabe que são vários, mas colocando numa ordem de importância, qual fator você deixaria aí como número 1 para que a pessoa consiga criar uma conquista positiva na vida dela e, consequentemente, pode ser o concurso aqui para o nosso pessoal, mas para quem tiver com outras intenções. O que você deixa de recado aí para essa turma? Ó, Arthur, eu posso perder uns minutinhos para falar aqui? Pode, com certeza. Com certeza, vários. Tem uma coisa que eu acho que, que fica de dica, uma palavra, que faz toda a diferença para a pessoa conquistar qualquer coisa na vida, que chama conexão. A conexão, ela tem várias formas dela acontecer, né? A gente pode estar conectado com a gente mesmo, que é algo super importante, a gente pode estar conectado com algo a mais, que é onde cria todas as coisas. Porque tem uma coisa, Arthur, que eu acho importante a gente falar para todo mundo. A gente é criado, o ser humano, ou tudo, é criado de cima para baixo. A causa de vida, a causa da gente existir, ela não é ascendente, como a gente é educado. Né? Tem as micropartículas que vai se juntando e forma o ser humano, e forma o planeta, e forma as galáxias. É o contrário. Ela é descendente. Tem algo que vem lá de cima e forma o ser humano, e forma as moléculas, e forma todo o planeta.
a gente é formado desse todo, e a gente físico é formado desse todo, e não o contrário, de pequenas partículas, que existem também, tá? Que é a nossa parte física, para a gente conquistar qualquer coisa, a gente tem que estar conectado com esse todo. E a única forma de a gente estar conectado com esse todo é a gente se conectar com o nosso físico, bem conectado com ele, por meio da nossa respiração, por meio do nosso corpo, por meio das dores que a gente tem, a gente sentindo mesmo, sentindo a nossa vitalidade, o pulmão respirando, o coração batendo, o intestino funcionando. A gente consegue se conectar com algo a mais, que foi o criador de tudo isso, que é físico, tá? Que a gente chama de matriz divina na física. Eu falo bastante lá na aula. Sim. Para a gente se conectar nisso, é uma conexão por meio do amor. Então, para a gente entrar nessa incubadora das possibilidades que eu falei, né, um pouco antes do cara azarado, a frequência que cria é uma frequência de consciência elevada, é uma frequência de amor. É a frequência que, se a gente usar religião, só para elucidar isso aqui, Jesus, ele sempre estava nessa frequência. Por que ele conseguia criar as coisas de uma forma? Porque ele estava num nível, numa frequência de amor tão elevada, que não é para ele que ele criava as coisas, era para um propósito maior. Era para uma coisa muito maior. Quando a gente consegue se conectar com esse algo muito maior, que eu gosto de chamar de amor, porque é o que a ciência consegue relatar como a frequência mais alta que o ser humano pode atingir, isso medido em laboratório, a gente consegue criar as coisas. Então, a gente conectado com a gente, físico, e a gente conectado com esse algo maior por meio do amor, a gente consegue entender o nosso propósito como ter um cartório, ser um tabelião, e conectado com isso, nessa frequência, fica muito mais fácil da gente conquistar qualquer coisa na vida. Ser um bom pai, ter um cartório, ser um bom quiropraxista, qualquer coisa assim. Muitas pessoas, na hora de conquistar alguma coisa, buscam o segredo, o livro O Segredo, essas coisas. E é legal, a teoria daquilo é muito boa, só que eles trabalham na frequência física, do corpo físico. Eu quero ter um carro, quero ter uma casa, para mim, egoísta. E a gente só conquista as coisas no nível quântico, de fato, quando a gente deixa de ser uma coisa egoísta e vai para um nível de consciência coletiva. Eu quero conquistar um cartório para mudar o mundo. Eu quero conquistar um cartório porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero conquistar um cartório porque eu amo estar com as pessoas que estão precisando de ajuda. Quando a gente entra nessa frequência, aí sim as possibilidades vão acontecer nesse nível quântico. E aí a vida fica incrível quando a gente consegue. Muito legal. Você fala muito sobre isso nas aulas que você gravou lá para o coaching, né? Eu me recordo de você abordar isso daí, eu concordo 100%. Eu acho que tudo que a gente coloca intenção, que a gente coloca amor, você tem um resultado muito diferente. Para algumas pessoas, infelizmente, isso é papo de louco. Mas eu digo que, para mim, para o que eu prezo e prego na vida hoje, são coisas tão interessantes. E por isso que eu fiz questão de, no projeto do coaching notarial e registral, trazer esse tipo de conteúdo, porque eu quero que as pessoas consigam se conectar um pouco mais com isso. O mundo do direito é um pouco distante disso tudo. E eu acho que é bem legal as pessoas terem esse tipo de consciência e de informação. É bem, bem valioso. E, Arthur, tudo isso parece papo de maluco e é tudo científico. O problema é que a gente ainda fica com a ciência da física do Newton, newtoniana, que está certa. Ela não está totalmente errada. Só que no começo dos anos 1900, veio a teoria quântica, que deu uma chacoalhada em tudo, bagunçou tudo. Só que a gente ainda fica baseado, a política, a economia, a saúde, né? Fica tudo ainda baseado na newtoniana. E é isso que está atrapalhando esse processo. E a mesma pandemia, ou essas grandes coisas que têm acontecido na humanidade, é para dar esse choque. Já sabe que não é assim que funciona. É por aqui o caminho. Vocês já sabem a teoria, põe na prática tudo isso. Põe na prática. Então, essa papo de maluco, mas já é 100% científico há mais de 100 anos. Né? E lógico que a ciência vem comprovando cada vez mais essas coisas. Né? Mas a teoria é mais de 100 anos. Verdade. Beleza? Pessoal, eu estou aqui, tá? Ninguém tá me vendo, mas eu tô gravando em um ambiente aberto. Nosso papo estendeu um pouco. Ficou a noite do nada.
ficou a noite do nada, mas eu estou aqui, tá? Vocês não, eu tô tentando até andar aqui para achar algum lugar com um restinho de luz, mas olha, foi muito legal essa conversa que a gente teve com o Jorge. Para quem chegou aqui do meio para o final, nós vamos deixar essa live salva e eu pretendo subi-la também no canal do blog do YouTube para vocês ouvirem. E lembrando que o Jorge participa do nosso projeto lá do Coaching Notarial e Registral com uma aula que se chama Criando a Conquista. Então, quem quiser conhecer mais, está à disposição por lá. Jorge, eu queria te agradecer e queria que você se despedisse do pessoal deixando uma mensagem e também deixando o teu Instagram, o pessoal consegue tá aqui, mas se você quiser deixar alguma mensagem, algum contato, foi um prazer muito grande ter você aqui, fiquei muito feliz, foi muito válido o que a gente conversou e que tenhamos outras oportunidades aí de conversar sobre esse perfil de assunto. Obrigado, meu amigo, Legal. valeu mesmo. Obrigado. Cara, eu acho que só tenho a agradecer poder falar para um público tão diferente do que eu estou acostumado. E a mensagem é essa. Todos os dias vocês tentam descobrir qual o propósito de cada um de vocês. Eu sei que o Arthur faz isso, que a gente conversa semanalmente. Ele sabe bem que o trabalho dele vai muito além de ser dono de um cartório ou ser professor, tem algo a mais. Então, se todo mundo conseguir se conectar com esse algo a mais, com esse algo sutil que tem por trás da profissão, por trás da sua missão, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil conquistar, vai ficar muito menos sofrido, vai ficar muito mais gostoso na hora que vocês conquistarem, porque vocês vão estar com uma Ferrari na mão, na hora que vocês conquistarem o cartório de vocês, mas vocês vão saber usar essa Ferrari para o bem, não para sair atropelando ninguém, mas usar essa Ferrari para o bem, para as pessoas admirarem essa Ferrari que vocês estão na mão. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que é o que eu aplico no meu dia a dia, estou aprendendo, todos os dias tento entender qual a minha missão, com o que eu tenho que estar conectado, mas eu tento usar essa minha Ferrari sempre para admiração dos outros e nunca para fazer o mal para ninguém. Maravilha. E aí, Jorge, quem quiser me falar comigo, fala por esse Instagram. Eu tenho uma empresa que chama Toque de Cura também. Toque de Cura Oficial é o Instagram. Pode mandar mensagem por lá ou por aqui que a gente vai conversar. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado a todo mundo. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Eu estou abanando a mão aqui para quem não está vendo. Uma boa noite para vocês. O Arthur está aqui, ó. Semana. Tô aqui, tô assim. Obrigado por terem participado aqui com a gente. Valeu, gente. Até a próxima e um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, Arthur.